Oi, gente, meu nome é Rafael e eu sou aluno do curso de música da UFC. O objetivo dessa aula é introduzir o estudo de intervalos musicais e hoje a gente vai aprender o que eles são, como nomeá-los e vai ouvir alguns deles também para abrir a nossa escuta ou ampliá-la, beleza? Então vamos lá. O intervalo musical ele pode ser definido como sendo a distância em altura, ou seja, em tons e semitons entre duas notas. Ele pode ser executado tanto de forma harmônica, ou seja, quando as notas são tocadas ao mesmo tempo, quanto de forma melódica, quando as notas elas são tocadas em sequência. E essa execução ela não vai alterar o nome do intervalo. O intervalo ele também pode acontecer de forma ascendente, ou seja, partindo da nota mais grave para a nota mais aguda, e de forma descendente, partindo da nota mais aguda para a nota mais grave. Veja na tela que o intervalo Dó-Fá ascendente e Fá-Dó descendente são o mesmo intervalo, porque eles compreendem as mesmas notas. Por outro lado, o intervalo Fá-Dó ascendente e descendente são intervalos diferentes, porque o intervalo Fá-Dó ascendente ele possui as notas Fá, Sol, Lá, Si e Dó, 5 notas, e descendente ele possui 4 notas, Fá, Mi, Ré e Dó. Essa nomenclatura, por sua vez, ela é composta por duas partes, um número ordinal e um sufixo. A primeira parte ela representa a quantidade de notas contidas dentro do intervalo. Se você pensar no intervalo que parte de Dó e vai até Fá, ele é um intervalo de quarta, porque compreende 4 notas, Dó, Ré, Mi e Fá. Vale ressaltar que aqui nós não estamos considerando os acidentes, ou seja, os sustenidos e os bemóis. O sufixo ele é uma característica sonora do intervalo que está relacionado à distância total, em tons e semitons. Dessa forma, ele pode ser classificado como justo, maior e menor. E quando ele é acrescido ou subtraído de um semitom, ele pode se transformar em um intervalo aumentado ou diminuto. Nesse quadro, nós podemos ver que os intervalos de quarta, quinta, oitava e uníssono são chamados de justos, enquanto as segundas, terças, sextas e sétimas são chamadas de maiores e menores. Nós vemos também que os intervalos justos, quando eles são acrescidos em um semitom, eles se tornam aumentados, e quando eles são reduzidos em um semitom, eles se tornam diminutos. Com os maiores e menores acontece a mesma coisa. Os maiores, quando eles têm um semitom adicionado, eles se tornam aumentados, e os menores, quando eles têm a redução de um semitom, eles se tornam diminutos. Por último, a relação entre maior e menor é que o maior, quando a gente retira meio tom, ele se torna menor. E o menor, quando a gente acrescenta meio tom, ele se torna maior. Uma outra forma de classificar os intervalos é em consonâncias e dissonâncias. No livro Harmonia Tonal, com uma introdução à música do século XX, os autores dizem que esses termos podem ser definidos como prazeroso e não prazeroso para o ouvido, respectivamente, mas que isso depende do contexto em que o intervalo está inserido. De modo geral, a gente pode considerar as terças e sextas maiores e menores, uníssonos, quintas e oitavas justas, como sendo intervalos consonantes, e as segundas e sétimas maiores e menores como sendo intervalos dissonantes. Uma exceção é a quarta justa, que é considerada dissonância quando tocada em relação a nota mais grave da música, mas nos outros contextos ela é considerada consonante. Agora nós vamos ouvir alguns intervalos. O primeiro vai ser Sol-Ré, que é uma quinta justa que vai ser tocado de forma ascendente e melódica. O segundo será Ré-Mi, que vai ser tocado harmonicamente e ascendentemente. O próximo intervalo será Fá-Lá, tocado melodicamente e descendente. Por último, nós vamos ouvir o intervalo Fá, Si, descendente,
tocado harmonicamente. Esse é um intervalo bastante importante. Ele é uma quarta aumentada ou quinta diminuta e ele é chamado de trítono. Vamos aprender agora a descobrir o nome dos intervalos. Como nós vimos anteriormente, a nomenclatura ela é formada por duas partes, uma parte numérica e um sufixo. Para encontrar a parte numérica, é só contar as notas que fazem parte do intervalo. Se a gente pensar no intervalo Fá-Dó ascendente, nós vamos ter 5 notas: Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Portanto, esse intervalo é um intervalo de quinta. Para encontrar o sufixo, há mais de uma forma de fazer isso. Uma delas é conhecendo os intervalos dentro da escala de Dó maior, sempre partindo da nota Dó, ou seja, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá e assim por diante. Conhecendo esses intervalos, nós comparamos o intervalo que a gente está tentando nomear com o intervalo de mesma parte numérica na escala de Dó maior. Ou seja, se eu estou tentando nomear um intervalo de sexta, eu vou procurar um intervalo de sexta dentro da escala de Dó. Após isso, eu verifico quais os semitons naturais que existem dentro de um intervalo e do outro e comparo. Vamos nomear juntos o intervalo Mi-Dó ascendente. Contando as notas dentro do intervalo, nós podemos concluir que ele é um intervalo de sexta, pois possui 6 notas: Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Tendo isso em mente, repare no quadro que tem as relações intervalares dentro da escala de Dó maior, tendo Dó como um ponto de partida. Dó, Dó é um uníssono, Dó, Ré é uma segunda maior, Dó, Mi é uma terça maior, Dó, Fá é uma quarta justa, Dó, Sol é uma quinta justa, Dó, Lá é uma sexta maior, Dó, Si é uma sétima maior e Dó, Dó na próxima oitava é uma oitava justa. Sendo assim, nós vamos comparar o nosso intervalo de sexta com o intervalo de sexta maior dentro da escala de Dó maior, que é o intervalo Dó, Lá. Nós vamos escutar os dois agora para compará-los auditivamente, beleza? Primeiro, o intervalo Mi-Dó, melódico, harmônico. Agora o intervalo Dó-Lá, melódico, harmônico. Após encontrar o intervalo dentro da escala de Dó maior, vamos comparar os semitons naturais em cada um deles. Lembrando que são 2, Mi, Fá e Si, Dó. Veja na tela. Observe que dentro do intervalo de sexta maior, Dó, Lá, só existe um semitom natural, que é Mi, Fá. Enquanto dentro do intervalo Mi, Dó, existem os dois. Se nós somarmos a distância total entre ambos os intervalos, nós vamos perceber que entre Dó e Lá nós temos 4 tons e um semitom, ou seja, 4 tons e meio. Enquanto entre Mi e Dó nós temos 3 tons inteiros e 2 semitons, o que soma 4 tons. Pensando por aí, nós temos que o intervalo Mi-Dó tem meio tom a menos que o intervalo de sexta maior Dó-Lá. E nós vimos anteriormente que, quando nós subtraímos meio tom de um intervalo maior, nós obtemos um intervalo menor. Mi-Dó é, portanto, um intervalo de sexta menor. Eu tenho 2 observações. A primeira é que esse somatório total de distância ele só é necessário caso você precise confirmar se você encontrou certo o seu sufixo. Caso você tenha certeza, ele não é essencial. E a segunda é que aqui nós não abordamos intervalos que contenham notas acidentadas, ou seja, nenhum deles envolveu um Mi bemol ou um Lá sustenido. Isso porque só essa estratégia pode não ser suficiente para nomear esses intervalos. Agora nós vamos exercitar o que nós estudamos hoje. Eu vou tocar alguns intervalos e você vai classificá-los em consonâncias ou dissonâncias e vai nomeá-los. O primeiro é Si, Ré
ascendente, melódico, harmônico. O segundo é Sol Dó descendente, melódico, harmônico. O terceiro é Si Sol ascendente, melódico, harmônico. E o último, Fá Mi descendente, melódico, harmônico. Então, curtiu a aula? O assunto sobre intervalos é muito maior do que isso e a gente precisaria de muito mais tempo para esgotar esse assunto. Mas eu espero que ela tenha sido útil para você e que ela tenha servido ao propósito de introduzir o estudo a esse assunto. Enfim, até a próxima!